Gente, vamos começar, né? Hoje a gente vai ver sobre radioatividade. A gente já tá quase acabando o conteúdo, depois a gente vai ficar só com exercícios. Então, aula que vem, a gente vai ver propriedades coligativas. E aí, depois a gente vai ter uma aula de química ambiental, que é só um adendo, sim, porque é um assunto muito recorrente, mas ele é mais interdisciplinar, sabe? Mas eu decidi fazer uma aula só para ele, porque ele cai bastante. Então, vamos lá. Sobre radioatividade, né? Então, a radioatividade foi descoberta ali primeiro por Becquerel, e depois teve o casal, o Pierre e a Marie Curie, que eles descobriram vários elementos radioativos e ganharam o Nobel acho que duas vezes. Assim, tem um filme na Netflix, né, que foi lançado no início do ano, que fala sobre a vida dela, principalmente, mas é mais sobre a vida do que sobre a pesquisa dele. Então, se vocês tiverem interesse de ver também, eu gostei, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem muita data, muito do ciclo do urânio instalado aqui. Mas a gente tem alguns pontos que a gente não faz, que são necessários. Então, o urânio, atualmente, é o principal elemento combustível no mundo. E a gente escolheu o urânio há muito tempo, na década de 60, e foi uma escolha muito acertada. Porque todos os outros países usam urânio. Oi, boa noite. Então, o Brasil escolheu usar urânio lá na década de 60, quando começou a década de 50, 60, quando começou esse movimento para ter energia nuclear no Brasil e em outros países também. E os outros países, praticamente todos utilizam urânio, tirando a Índia, que usa tório. E por que é bom a gente usar mais ou menos a mesma coisa dos outros? Porque a informação na área de energia nuclear, de tecnologia nuclear, é muito difícil de obter, porque quando a gente fala assim, nuclear, a pessoa já pensa em bomba, né? Toda vez eu tenho interesse nessa área, né? Então toda vez que eu falo que eu tenho interesse nessa área, que eu fiz ativa nessa área, a pessoa acha que eu vou fazer bomba, mas não é isso. É óbvio que não, porque a gente nem pode fazer bomba aqui no Brasil, tá? A gente assina vários tratados e ainda está na nossa Constituição que a gente não vai proliferar armas. Então, é muito difícil de compartilhar informações na área da tecnologia nuclear, porque está todo mundo com medo um do outro de que vai estar tendo proliferação de armas. Então, a gente usar um outro elemento diferente ia ficar mais difícil ainda, porque mesmo a gente usando os elementos parecidos, elementos iguais, um elemento combustível igual, ainda é muito difícil de compartilhar informação. Então, tem a IEA, né, que é a instituição internacional que verifica todo mundo, e tem visita surpresa, tem vários regulamentos de segurança, e é muito uma desconfiança, sabe? Tem uma história, eles vieram fazer inspeção em Resende, onde ficam as centrífugas, que é onde faz o enriquecimento do urânio, que seria a parte mais crítica, que se enriquecer acima de 20% já não é considerado mais nem para uso de estudo, seria para uso em bombas mesmo. E aí é onde fica a centrífuga em Resende, estava tudo tampado, porque era uma tecnologia diferente, que não fazia barulho. E aí eles estavam achando que estava tudo desligado, que estava tampando por algum motivo, e ficaram desconfiados depois que foi explicar que a gente, na verdade, tem uma tecnologia diferente e melhor que a deles.
Então, essas são algumas fases aí que a gente tem no Brasil. A gente tem atualmente 2 reatores de potência, que são para fornecer energia elétrica, e 4 reatores de pesquisa. 2 em São Paulo, um no Rio e um em Minas Gerais. Vai ser construído mais um de pesquisa, que chama RMD, e também outro de potência, que é o Angra 3, né, que está vindo, mas vem. Então, a radioatividade. A gente tem algumas partículas e ondas importantes destacar na radioatividade. Então, as 3 mais importantes são essas daqui. A partícula alfa foi a primeira a ser descoberta. Ela é positiva. Isso aqui é muito importante você saber. Uma partícula positiva, lenta e de baixo poder de penetração. Então, o papel já consegue barrar a penetração da partícula alfa. Ela é bem fraca. E a gente tem a partícula beta, que é negativa. E ela é rápida e de alto poder de penetração, mesmo assim ela não tem o poder maior de penetração, porque a gente ainda chama ela de partícula. Então, uma folha de alumínio vai conseguir barrar ela. E por último, a gente tem a onda eletromagnética, que é a gama. Então, a partícula gama não tem nem prótons ou elétrons, quer dizer, carga positiva ou negativa, e não tem massa. Enquanto a beta tem ela como se fosse um elétron, e a alfa ela tem 2 pósitrons e 4 unidades de massa. Então, é comum cair como se estivesse bombardeando aqui partículas, então que bombardeou radiação. E aí aplicou um campo elétrico, e aqui era mais, e aqui era menos. E aí fala assim, né? Tinha as 6 radiações, alfa, beta e gama. E aí vai desenhar para você 3 rotas. Então, uma reta, acho que tá reta, tá? Uma que desviou um pouquinho para o negativo e outra que desviou mais para o positivo. E aí, provavelmente, você vai ter que indicar uma das 3 ou as 3. Então, o que acontece? A que foi reto é a que não tem carga nenhuma, é a gama. A que desviou um pouquinho para o negativo é a alfa, a positiva. Por quê? Porque positiva atrai negativo. E ela desviou um pouquinho porque ela é lenta. Então, ela desvia só um pouquinho, por causa da massa dela. E aí, a última é a beta, que é negativa, então ela é atraída pelo positivo e ela não tem massa, praticamente. E a beta, ela é formada por essa reação aqui, é um nêutron que foi desmembrado. Então, ele vai se desmembrar em um próton, uma partícula beta, e esse outro V. Só que o que vai acontecer? Esse próton e esse V vão ficar dentro do núcleo, só que o V tem tem massa negativa, então ele vai anular essa massa e vai ser como se tivesse aumentado um número atômico no núcleo. Então depois a gente vai ver, quando a gente estiver vendo as reações, quando a gente tem emissão de partícula beta, o núcleo que a gente estava estudando aumenta um número atômico. A gente tem também o pósitron, que é a beta positiva. A gente também tem o próton e o nêutron que aparece nas reações de radiação, de radioatividade. Alguma dúvida até aqui? Tá, então a gente tem as reações nucleares depois. É muito comum cair as de decaimento, tá bom? As de transmutação não é tão comum assim porque é um negócio assim muito
muito longo, sabe? Então, o decaimento pode ser o decaimento, né, com emissão, ou então ou o átomo absorveu uma partícula alfa ou uma partícula beta. É só pensar o contrário do que eu vou falar aqui. Então, a gente tem o polônio emitindo uma partícula alfa. O que acontece? A gente tem que fazer balanceamento aqui, igual a gente faz em estequiometria, da quantidade do número atômico e da massa. Então, eu tinha 214 de massa. E eu vou ter 4 só na partícula alfa. Então, ficaria tipo assim, 214 igual a 4 mais x. Então, vai ficar 214 menos 4, o x tem que ser 210. Diz que teve 210 aqui em cima. E aí a gente vai fazer igual para o número atômico. 84 igual a 2 mais y. Então, y vai ser igual a 82. Aí, esse núcleo que a gente estava vendo, ele não vai ser mais de polônio, ele vai ser de chumbo. Tá? Esse PB é de chumbo. Então, para todas as reações de reações nucleares, vocês podem fazer assim, analisar a parte de cima e a parte de baixo. E, inclusive, só transferir o sinal. A gente vai ver agora, ó, com uma partícula beta, como que fica. Nessa reação aqui, eu tinha o potássio, ele emitiu uma partícula beta. Então, eu vou ter, vamos fazer primeiro com a massa, 42 igual a 0 mais 42 mais x, desculpa. Então, x vai continuar sendo igual a 42. E agora com o número atômico, a gente tem 19 igual a menos 1 mais y. Então, y, quando eu passar o menos 1 para o outro lado, vai ficar 20, né? 19 mais 1 vai dar 20. Então, o número atômico é 20. Se a gente pegar uma tabela periódica, o 20 é o cálcio. Então, a gente tem o cálcio, 20, com número de massa 42. Então, agora eu quero que vocês falem para mim, não precisa falar qual que é o átomo, porque vocês teriam que ter uma tabela em mãos. Pode me falar o número de massa e o número atômico. E a gente vai identificar qual que é o átomo. Primeiro, para essa reação aqui com o iodo. Gente, qual seria o número de massa aqui na reação do iodo? A massa? Eu tô falando da de baixo, né? A de cima é 42, mas eu quero a terceira aqui. Isso. 131
E o número atômico? Não, olha só, ele está emitindo partícula beta, então teve mudança. Ó, vamos fazer a conta. Eu tinha 53 meus reagentes. Aí eu emiti uma partícula beta, vai ficar menos 1 mais Z. Então, Z vai ser igual a 53 mais 1, 54. Tá? Esse átomo é o xenônio. Ok? Agora para a reação de baixo. Deu para entender? Essa terceira aqui? Então, para de baixo, o número de massa e o número atômico. Não, gente, a massa do que foi produzido. A massa do que eu não tô sabendo aqui, ó. Ele emitiu uma partícula alfa. Isso, 231. Quando emite uma partícula alfa, ele perde 4 unidades de massa. E qual que é o número atômico? Não vem. Então, esse aqui é o tório. Então, quando emite partícula alfa, perde 4 de massa e 2 de número atômico. Tá? Quando emite partícula beta, vai ganhar um número atômico e vai continuar com a mesma massa. Já quando o átomo emitir a radiação gama, ele só está ficando menos energético, porque não vai mudar nem o número atômico, nem o número de massa. Tá, ó. Quando emitir, grifa essa palavra, emitir. Emitir significa que está nos produtos. Emitiu partícula alfa, perde 4 de massa e 2 de número atômico. Emitiu partícula beta, ganha 1 de número atômico. E quando emitir emitir radiação gama, ele não vai mudar nada, ele só vai perder energia, tá? Que a gente não vai. Você pode até colocar assim na equação, colocar tipo. Pode poder colocar assim, né? O 235 emitindo emitindo radiação gama, vai continuar sendo o 235 mais energia.
porque a radiação gama não tem nem número atômico nem massa, você pode representá-la assim, tá? Então, a gente está falando de emitir. Se eu colocar assim, foi bombardeado, bombardeado significa que ele está nos reagentes. E aí vai ser o contrário. Tá? Então, tudo que eu falei aqui para emitir, quando eu estiver falando de bombardear, vai ser o contrário. Deu para entender? Então, aí depois a gente tem as reações de transmutação. Você vai bombardear um elemento e ele vai se transformar em outro e provavelmente vai emitir outras coisas também. Então, aqui a gente vai ter bombardeamento e emissão. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado também, quando você estiver analisando uma reação dessa, com o balanceamento, tá vendo? Pra não fazer conta errada. Isso. E aí a gente tem a fissão. Então, a fissão nuclear começa, e toda ela também é uma transmutação, tá? Então, a gente começa com um átomo de urânio bombardeado com um nêutron. Aí ele forma o bário, o criptônio e mais 3 nêutrons, mais energia. Esses 3 nêutrons vão procurar outros 3 átomos de urânio e bombardear eles e vai gerar uma reação em cadeia. E essa reação continua até não ter mais urânio, né? Então, é por isso que reatores ficam ligados por muito tempo. Então, a fissão nuclear, essa reação que eu estou mostrando aqui é justamente a que acontece nos reatores. E a fissão nuclear acontece em reatores, em bombas nucleares também, e libera muita energia, chega a temperaturas muito altas. Tá? Então, esse reator aqui é o fica lá na FMG, acho que é isso. E aqui eu tô mostrando o Angra, esse aqui é Angra 1, e Angra 2. E Angra 1 foi feita pela Westinghouse, aí ela é mais retinha, e Angra 2 foi feita pela Siemens, e é mais arredondada. Então, para fazer a fissão nuclear nas bombas atômicas e nas usinas, tem que ser o urânio 235. Só que no minério tem muito mais urânio 238. É por isso que a gente tem que enriquecer. Então, a gente vai aumentar a porcentagem de urânio, o 123, urânio 235. Porque ele é muito mais difícil do que o 238. E aí, a gente tem os níveis de enriquecimento, né? Para gerar energia elétrica, é até 5%. Então, 5% para energia elétrica. Até 20% para pesquisa. Passou de 20, aí já tem desconfiança, já tá achando que vai fazer bomba. Tá? E, assim, acho que para chegar no ogiva mesmo, cerca de 85 para cima, mas quando um país começa a enriquecer mais do que 20%, é porque já está tentando chegar no enriquecimento para fazer bomba, é por isso que tem todo gera muita alarme, desconfiança. Ok? Alguma dúvida aqui?
E a gente também tem a fusão nuclear, que vai ser unir dois núcleos e liberar energia. Para fazer a fusão nuclear, precisa de muita energia, por isso que é muito difícil fazer fusão aqui na Terra, tá? Atualmente tem um projeto que chama ITER, que está tentando, eles ainda vão construir lá na França, esse reator, para tentar fazer fusão. Ele ainda vai ser tipo, ainda não vai ser a versão definitiva, depois dele vai ter um outro, que eu acho que vai chamar demo, e depois, finalmente, eles pretendem chegar num reator de fusão nuclear para fazer energia elétrica. Mas ainda vai demorar bastante. O ITER é um toroide gigante, assim. O toroide é como se fosse uma rosquinha, sabe? Só que vazia. Eles vão colocar plasma aqui e ver se consegue fazer a fusão. Mas ainda, assim, aquela coisa bem certa. O professor fala que quando, no primeiro ano de faculdade, o professor que eu fiz optativo com ele, falou que no primeiro ano de faculdade dele, lá, tipo, 1970, teve um cara que deu uma palestra falando que fusão nuclear estava vindo, que não sei o quê, e até hoje ele está esperando. Quando ele viu essa palestra, ele achou que daqui a uns 20 anos ele já ia estar trabalhando com fusão nuclear. Até hoje ele está trabalhando e está achando. Ele falou assim: eu acho que eu não vou ver nunca, mas vocês talvez sim. Então, fusão é uma coisa que é muito difícil de ter ela controlada. Então, a gente ainda está tentando. Mas no Sol acontece fusão todo dia, toda hora, o tempo todo. Está sendo fundido átomos de hidrogênio formando hélio e nêutrons. Então, o tempo inteiro lá no Sol está acontecendo fusão nuclear, gerando nêutrons e energia. E alguma dúvida? Tranquilo aqui? E aí a gente tem o tempo de meia-vida, fissão. Aquele desenho que eu fiz, esse desenho aqui, ó, o saber sobre as radiações, a fissão e tempo de meia-vida é o que eu falaria para vocês tomar, dar mais atenção quando estiver estudando isso pro Enem, que tem mais chance de cair. Tá? A fissão eles gostam muito de trazer novidades, né, Dani? Por isso que eu quis trazer o ITER para vocês. Então, a gente tem o tempo de meia-vida, que é o período de tempo necessário para a massa reduzir pela metade. Então, para a gente saber a massa que tem depois que reduziu pela metade, a gente pode usar essa formulinha aqui, m igual a m0 dividido por 2, n elevado a n. E esse n é o número de meia-vidas. Então, quantas meias-vidas que teve. A gente vai fazer um exercício aqui para a gente poder ver como que cai isso, mas geralmente não precisa usar essa fórmula. Eu gosto de usar setinha, vocês vão ver depois. E muitas vezes ele dá a quantidade inicial e a final. A quantidade inicial, por exemplo, para carbono seria a quantidade quando ele estava vivo, quando tinha um ser vivo, e depois a quantidade que achou no fóssil, ou na coisa que estava sendo estudada. E ele só quer saber quantos anos que o fóssil tem. Então você vai ver quantas meia-vidas se passaram e descobrir qual a idade do fóssil. E aí fazer por aqui vai ser muito mais difícil lá na hora da Enem. Você vai ter que reduzir a massa por potência de 2, né? Então vai ser um pouco complicado. Por isso que eu gosto de fazer com esse jeito da setinha.
A massa seria a massa do objeto que você está vendo. Por exemplo, aqui, nessa questão. Ele fala que os seres vivos têm 10 partes por bilhão de carbono e depois tem um fóssil com 1,25 partes por bilhão de carbono. Então, esse 1,25 seria a massa final, né, depois do decaimento, e aqui seria a massa inicial. Tá? Então, tem uma outra questão que tá aí no slide, que ele não dá massa, ele dá emissões por grama. E aí você vai ter que trabalhar com emissões por grama. Mas é mais ou menos o mesmo sentido. Tá, então vamos resolver a questão. Então, a concentração do carbono 14 nos seres vivos na atmosfera é de 10 partes por bilhão. Essa concentração é mantida constante graças às reações nucleares presentes a seguir e ocorrem com a mesma velocidade. Então, a gente tem o nitrogênio sendo bombardeado com um nêutron, e ele dá carbono 14 mais X, que ocorre na camada mais alta, e C14, que emite um Y e vai transformar ele em N14. Ocorre nas camadas mais baixas da atmosfera e nos seres vivos. Análise de um fragmento de fóssil de 16.800 anos de idade revelou a concentração de carbono 14 igual a 1,25 ppb. Ele quer a partícula X e a partícula Y e qual a meia-vida do carbono 14. Então, aqui a gente vai ter que achar quantas meias-vidas se passaram por esse fóssil para descobrir a meia-vida do carbono 14 e a partícula X e Y a gente vai dar uma analisada aqui. Então, primeiro a gente vai determinar qual é o número atômico do N e do C, né, que eu vou pegar de uma tabela aqui, provavelmente da UFRJ teria uma tabela para vocês olharem, senão ele não daria assim, tipo, misterioso assim, né? No Enem não tem, então ele precisa te dar os números atômicos ou informação suficiente para você conseguir entender a questão sem precisar de uma tabela. Então, o número atômico do N é 7 e do carbono é 6. Tá, então primeiro vamos ver a massa. A massa aqui do X tem 14 e 1. 14 e aqui tem que ter 1, né? Se a gente for fazer a conta, vai ficar 14 mais 1 é igual a 14 mais mx. Então, a gente cancela o 14 com 14 e mx vai dar 1. E aí, agora o número atômico. Tem 7, 0, 6 e alguma coisa. Então, 7 mais 0 é igual a 6 mais o número atômico de x. Vou colocar um N x. Então, 7 menos 6 vai dar 1. Então, 1 vai ser igual a nx. Então, lá, um dos primeiros slides a gente viu que a partícula que é 1 de número atômico e 1 de massa é o próton. Então, a partícula X é o próton. 1. E agora falta a partícula Y. Então, foi C14, emitiu Y e virou N14. Então, o número de massa se manteve. Então, Y tem que ter número de massa 0. Só que o número atômico aumentou. A única partícula que faz o número atômico aumentar é a beta. Bom, então a partícula Y vai ser a beta.
Então, agora para a gente fazer a letra B. Vou mostrar para vocês qual que vai ser o método da setinha que eu vou usar. Então, a gente começa com a quantidade inicial, que é do ser vivo, né? 10. Então, agora a gente vai dividindo por 2 até chegar na quantidade que ele me deu, que ele falou que achou no fóssil. Depois eu vou contar a quantidade de setinhas que eu escrevi. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5. Aí a gente vai ter 2,5, né? Eu dividi 5 por 2 dá 2,5. E 2,5 dividido por 2 dá 1,25. E foi o que ele me deu, que achou no fóssil. E aí eu tenho 3 setinhas, então 3 tempos de minha vida. Então 3t é igual a 16.800. Então é só dividir 16.800 por 3 e a gente vai ter 5.600 anos. Então, assim, eu acho mais fácil fazer com as setinhas, principalmente no Enem, sabe, do que ter que trabalhar com essa fórmula aqui. Mas aí vocês testam se vocês acham mais fácil fazer assim. A setinha, acho que se for um número mais complexo, talvez dividir por 2 fica mais difícil. Apesar de que divisão por 2 é até que tranquila, né? Mas eu acho mais fácil assim, depois vocês testam o que funciona melhor para vocês. Pois é, né? Você só desenha setinha e divide por 2. Eu acho bem mais tranquilo. Então, acho que na hora do Enem, pode ser que vocês se confundam por ter que reduzir a. Você vai ter que passar o 2n para lá, né? Para essa questão aqui, a gente faria 2n, vai ser igual a 1,25 dividido por 10. Aí, 1,25 dividido por 10. Quer dizer, ao contrário. Vai ser 10 dividido por 1,25. Então, 10 dividido por 1,25 dá 8. E aí aqui fica fácil, né? A gente vai ter que 2n é igual a 2 ao cubo. Só que pode ser que essa divisão aqui vai ser muito mais difícil do que você dividir por 2 algumas vezes. Mas aí vocês que sabem. Se vocês acharem mais fácil, vocês fazem lá na hora da prova. Então, alguma dúvida aqui? Então, eu vou fazer, eu quero fazer com vocês outro exercício desse assunto, que é esse aqui, que ele é um pouquinho mais complexo, eu vou ver se dá tempo. Então, vamos ler primeiro o enunciado. Então, considere um fragmento de fóssil com massa 30 gramas. Foi encontrado em um sítio arqueológico com a medição de radiação de 6.750 emissões beta por hora. A idade do fóssil em anos é. E aí no texto ele dá pra gente que a técnica de carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta, desse isótopo presente no fóssil. Para um ser vivo, para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta minuto por grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Então, ele deu para a gente a emissão de beta
minuto por grama. E aqui ele deu pra gente 30 gramas e emissões por hora. Então, a gente tem que transformar isso aqui em hora por 30 gramas. Ok? E aí é aí que a gente vai conseguir comparar fazendo as setinhas. Então, a gente vai fazer algumas regras de 3 primeiro, pra gente conseguir achar. Então, eu tinha 15 emissões por 1 minuto, eu quero saber para 1 hora. Então, 60 minutos vai ser igual a x. Aí eu vou só multiplicar 15 por 60, eu vou ter que x é 900 emissões beta por hora. Só que eu ainda preciso colocar na massa da minha amostra, que é 30 gramas. Então, quantas emissões que eu teria nessa amostra de 30 gramas se ela estivesse viva? Então, eu tenho 900 emissões beta por hora para 1 grama, mas quero saber quantas emissões beta por hora eu teria para 30 gramas. Vou ter 27 mil emissões beta por hora para essa amostra de 30 gramas. Tá? Ou então, outro caminho que você poderia fazer é achar quantas emissões beta por hora tem para cada grama dessa amostra, depois que ela já está morta, né? Mas a gente fez aquele parâmetro dela viva e deu pra gente que se ela estivesse viva, estaria emitindo 27 mil por hora para essa amostra de 30 gramas. Então, a gente vai fazer as setinhas. Então, 27 mil, passou uma meia-vida, deu 13.500. Passou outra meia-vida, vai dar 6.750, que é a emissão que ela está me dando lá nesse momento. Então, eu vou ter duas meias-vidas. Então, 2 vezes meia-vida. Então, se eu fazer 2 vezes 5.730, vai dar 11.460 anos. Ok, letra C. Então, essa questão, né, o dificultador dela é que ela não te deu massa, ela te deu emissões. E você tinha que prestar atenção para estar tudo nos mesmos parâmetros. Você poderia modificar modificar esse parâmetro aqui, colocar ele em emissões por 1 grama por minuto, para ficar igual aqui, ou fazer o contrário. Eu acho que o contrário vai ser melhor, porque senão vai trabalhar com um número decimal. Vocês entenderam esse exercício? Sim. Ok. Gente, tem mais questões aqui, tá? Eu acho que a outra de conta é essa, mas essa daqui é bem tranquilinha. Eu acho que o mais difícil pode ter no Enem sobre radioatividade é tempo de meia-vida. Eu acho que eu nunca vi uma mais difícil do que essa aqui, que ele não te deu massa. Tá, então, são questões bem tranquilas. É muito mais sobre o conceito. Vocês podem ver que é muito... Essa aqui não é da minha, né? Isso aqui, ó, só conceito. Isso aqui também conceito. Essa de conceito. Então, são questões tranquilas, que é para acertar, tá bom? Então, eu pus mais questões lá no Classroom já. Eu também pus um link, junto com os slides da aula, eu pus um link do Google Maps que você visita o reator do IPEM, você consegue entrar dentro do cerne do reator, tá? É bem bonito, você vê o efeito Cherenkov lá. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no Classroom também. Boa noite, até a próxima aula. É bem legal, né? Gente, obrigada.